Caio abriu a porta devagar, como quem tenta entender um sussurro que o coração ainda não decifrou. Os olhos dele, ainda marcados pelo cansaço da rotina intensa, se arregalaram ao ver a cena. A Leia sentada no tapete colorido do quarto infantil, segurando o pequeno de 7 meses com um cuidado tão suave que parecia quase sobrenatural. O bebê mamava tranquilo na mamadeira, apoiado nos braços dela, como se já tivesse escolhido ali um lugar seguro no mundo. Caio respirou fundo, surpreso, e deixou escapar em voz baixa: "Aleia, o que significa isso? Eu nunca vi ele tão calmo assim." Aleia levantou do olhar com uma ternura que desmontava qualquer defesa. O tom dela veio sereno, carinhoso, quase musical. "Senhor Caio, ele só precisava de um pouco de aconchego. Eu sei que ainda estou aprendendo a rotina da casa, mas prometo que vou cuidar dele como se fosse meu. Bebê sente quando está sendo amado." As palavras dela pareciam preencher o quarto inteiro, trazendo uma paz que Caio nem lembrava que existia desde que a mãe da criança havia partido para outra cidade. Ele permaneceu na porta por alguns segundos, observando o jeito como Aleia embalava o menino, como falava baixinho com ele, como sua presença parecia costurar suavemente tudo o que estava solto naquela casa grande demais para 3 corações. E, naquele instante, algo começou a mudar dentro dele. Caio deu mais um passo para dentro, a voz um pouco trêmula, sem perceber que estava sorrindo de um jeito que ele não sorria há meses. "Aleia, eu não esperava isso tudo. Você chegou ontem e já trouxe uma calma que eu não conseguia dar a ele." Ela sorriu de volta, simples, humilde, mas de um jeito que carregava um mundo de sensibilidade. "Às vezes, senhor Caio, o bebê só precisa sentir que não está sozinho. E, pelo que percebi, o senhor também anda precisando disso." O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era um daqueles silêncios que aproximam. Ele se aproximou devagar, ajoelhando ao lado dela, observando o filho mamar com tanta serenidade, que parecia outro bebê. Pela primeira vez, Caio percebeu que o laço que estava nascendo ali não era só entre a babá e a criança, era entre ele e uma presença que, tão cedo, já estava curando o que ele nem sabia como consertar. Se quiser, continuo e transformo isso em um roteiro completo com diálogos, cenas emocionais e viradas ao estilo novela mexicana. Os minutos seguintes pareciam caminhar devagar, como se o próprio tempo tivesse sentado ali no tapete para observar aquela nova conexão nascer. Caio ainda estava ajoelhado ao lado dos dois quando Aleia ajeitou o bebê no colo, apoiando a cabecinha dele com uma delicadeza que deixava claro: aquilo não era apenas trabalho, era entrega. Caio observava cada gesto, tentando entender por que o peito dele apertava daquela forma. Não era desconforto, era algo parecido com alívio, misturado com uma surpresa que ele não sabia nomear. Ele costuma chorar muito quando alguém tenta dar a mamadeira. Caio comentou, quase falando consigo mesmo: "Com você é diferente." Aleia sorriu baixinho, com aquele jeito de quem não precisa provar nada para ninguém. "Senhor Caio, às vezes o bebê só precisa sentir segurança. Ele sente quando o braço é firme, mas também quando é calmo. E hoje ele só queria calma. Eu também." Caio inclinou o rosto curioso. "Calma?" Ela assentiu devagar. "É que eu também chego em casas novas com o coração acelerado. A gente nunca sabe se vai ser bem recebida, se vai dar certo, se o patrão vai confiar. Mas quando peguei ele no colo, senti que era aqui que eu precisava estar." Algo naquela sinceridade atravessou Caio de um jeito que ele não esperava. Ele não estava acostumado a ouvir alguém falar tão naturalmente sobre sentimentos dentro daquela mansão, onde tudo sempre foi polido, controlado, calculado. E sem perceber, ele se aproximou mais, ficando a poucos centímetros do bebê. O menino soltou a mamadeira por um instante e abriu um sorriso desdentado, daqueles que desmontam qualquer adulto. Caio riu junto, tocando de leve a mãozinha do filho. "Ele gosta de você, Aleia. Isso é raro, muito raro." Ela abaixou o olhar, tímida, mas não fugiu. "Eu gosto dele também, senhor Caio. Ele tem um jeitinho doce e um olhar que pede colo."
Caio respirou fundo. Algo dentro dele se abriu um pouco mais. Caio. Pode me chamar só de Caio. Acho que, depois desse momento, fica até estranho continuar com o senhor. Aleia levantou os olhos devagar, surpresa, e riu baixinho. Tudo bem, Caio. O nome dito daquela forma, simples, suave, sem formalidade, teve um impacto que ele não esperava. O quarto pareceu ficar menor, como se a distância entre os dois tivesse encurtado de um jeito natural, inevitável. O bebê voltou a mamar tranquilo, e Caio se sentou ao lado de Aleia, sem pressa, como se estivesse encontrando um lugar onde finalmente conseguia respirar. Eu quero entender essa calma que você trouxe, ele disse, olhando para ela mais do que para a criança. Porque fazia tempo que essa casa não tinha isso. Aleia não desviou os olhos, não precisou de palavras grandes, só de verdade. Às vezes, tudo começa com um abraço pequeno, Caio. E o resto, a gente constrói junto. E ali, naquela tarde iluminada pela janela do quarto infantil, começou um laço silencioso, delicado, mas forte, que nenhum dos dois tinha planejado, mas que o destino parecia ter preparado com cuidado. A tarde avançava devagar, derramando uma luz dourada que entrava pela janela e deixava o quarto com um ar ainda mais acolhedor. Caio não se levantou. Ele permaneceu ali, sentado ao lado de Aleia, como se pela primeira vez em meses tivesse encontrado um lugar onde o silêncio não o esmagava. O bebê terminou a mamadeira soltando um suspiro satisfeito e Aleia começou a bater levemente em suas costinhas. Era um gesto simples, mas Caio não conseguia tirar os olhos da cena. Havia algo naquele cuidado que parecia remendar partes dele que ele nem sabia que estavam tão rasgadas. Você faz isso parecer tão natural, Caio murmurou com um sorriso que ainda carregava a surpresa. Aleia ajeitou o bebê no colo com calma. Quando a gente cresce cuidando dos outros, Caio, certas coisas viram instinto. Ele franziu a testa, curioso. Cuidando dos outros? Ela respirou fundo, como quem hesita entre esconder ou confiar. Mas olhando para o bebê dormindo contra seu peito, algo nela se abriu. Tenho 2 irmãos pequenos. Minha mãe trabalha muito, então eu cresci sendo meio segunda mãe deles. Aprendi no peito da vida. Caio sentiu um aperto, não de pena, mas de admiração. Ele sempre viveu cercado de recursos, mas raramente de humanidade verdadeira. Você carrega isso na voz, ele disse baixinho. Esse jeito de falar como se estivesse sempre protegendo alguém. Aleia sorriu, surpresa com a sensibilidade dele. E você carrega um medo, Caio. Bem escondido, mas carrega. Ele se engasgou com a sinceridade. Medo? Eu? Ela assentiu, firme, mas gentil. De não dar conta, de não ser o suficiente, de falhar com o seu pequeno. As palavras bateram fundo. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o soninho tranquilo do bebê. Às vezes, é exatamente isso, ele confessou. A voz baixa, quase um sussurro. Eu sempre tive controle de tudo. Negócios, números, decisões. Mas quando ele nasceu, eu descobri que isso aqui, ele tocou a mãozinha do filho. Não se administra, se sente. O olhar de Aleia suavizou com uma compreensão rara. E você sente, Caio. Eu vi nos primeiros minutos que cheguei. Você só precisa parar de achar que precisa fazer tudo sozinho. Ele levantou os olhos devagar. Encarou Aleia de um jeito que deixava claro. Aquelas palavras entraram onde ninguém mais conseguia entrar. E você? Estaria aqui para me ajudar a não fazer sozinho? O ar ficou mais denso por um instante. Não de romance explícito, mas daquela energia silenciosa que nasce quando 2 almas reconhecem algo uma na outra. Aleia respirou fundo, contendo qualquer emoção maior. Eu estou aqui para o seu pequeno, Caio. Mas, se no caminho eu puder ajudar você também, eu vou ajudar. O bebê se mexeu entre eles, buscando aconchego, como se sentisse a conexão que nascia. Caio sorriu e ajeitou uma pontinha da manta ao redor do filho. Parece que ele já escolheu alguém para confiar. Aleia brincou com suavidade. E eu acho. Caio respondeu olhando diretamente para ela, que não foi só ele. O momento ficou suspenso no ar, leve, íntimo,
inesperado. A manhã seguinte chegou com uma luz suave, mas o clima dentro da casa já carregava outra energia, algo novo, quase palpável. Caio desceu para o café mais cedo do que o habitual. Passou a noite pensando em cada palavra que a Leia disse, em cada gesto dela com seu filho, e na estranha, porém reconfortante, sensação de que a solidão dele finalmente tinha encontrado uma fresta para respirar. Enquanto isso, no andar de cima, a Leia terminava de arrumar o quarto depois de trocar o bebê. Cantava baixinho uma música simples, quase infantil, mas que fazia o pequeno de 7 meses rir toda vez que ela repetia o refrão. Era uma cena tão natural, que parecia que ela já morava na casa há anos. E foi justo nesse instante, quando ela levantou o bebê para dar um beijo na testa dele, que a porta abriu sem aviso. Era Clara, a governanta. Antiga, rígida, extremamente protetora da rotina da mansão. Os olhos dela se estreitaram na mesma hora, ao ver o bebê tão tranquilo no colo da nova babá. Que interessante, murmurou Clara, com um tom que não escondia a ponta de ciúme profissional. A Leia se virou devagar. Bom dia, dona Clara. Está tudo bem? Clara cruzou os braços. Só observo. Você chegou ontem e já vejo intimidade demais. Aqui cada coisa tem seu lugar. Cada pessoa também. A frase era velha, conhecida de todos os funcionários. Dita sempre que ela queria lembrar alguém do seu lugar. A Leia sentiu o coração apertar, mas permaneceu calma. Eu entendo, dona Clara. Só estou fazendo meu trabalho com carinho. O bebê precisa disso. Clara deu um sorriso curto, quase irônico. Veremos. O senhor Caio é criterioso. Ele não confia facilmente. Foi nesse momento que Caio apareceu na porta, segurando uma xícara de café. Clara, eu estava te procurando. Ele disse sério. Precisamos rever a agenda de hoje. A governanta rapidamente mudou a postura. Alinhou a coluna e respondeu educada. Claro, senhor Caio. Mas antes, eu só queria avisar que a nova babá está, digamos, acelerando intimidades. Ontem mesmo eu a vi andando pela casa como se já fosse dona do lugar. E ela baixou o tom, com o bebê no colo de um jeito que não me pareceu profissional. A Leia congelou. Aquilo era sério. Podia custar seu emprego. Caio olhou para Clara por um instante, mas algo nele mudou. A voz saiu firme, sem hesitar. Clara, eu vi a Leia com meu filho ontem. E foi a primeira vez, em meses, que ele ficou calmo, sorrindo. Dormiu a noite toda. Isso para mim é profissionalismo. E é isso que importa. Clara sentiu o impacto. Endureceu a expressão. Entendi, senhor Caio. Me desculpe se interpretei errado. Ela saiu da sala com passos duros, deixando no ar uma tensão nova. A Leia abaixou o olhar, sem saber o que dizer. Caio se aproximou devagar. Ei, olha para mim. Não liga para o que ela disse. Clara é assim com todo mundo que chega. Ela tem dificuldade com mudanças. A Leia deixou escapar um suspiro. Eu só não queria atrapalhar, nem causar confusão. Você não causou nada. Caio respondeu com uma voz que misturava proteção e algo mais difícil de esconder. Pelo contrário, você trouxe paz para essa casa, coisa que ela não vê há muito tempo. A Leia engoliu o nó na garganta. Obrigada, Caio, de verdade. Foi aí que o bebê, no colo dela, esticou os braços na direção de Caio, como se estivesse pedindo para ir para o pai. Caio sorriu, tocado, e pegou o pequeno. Mas algo muito sutil aconteceu no instante em que as mãos de Caio tocaram as de Leia. Um calor inesperado, quase elétrico, percorrendo os dois. Eles se olharam. Um segundo apenas, mas um segundo, onde tudo pareceu mudar. Vamos descer para o café? Caio perguntou ainda com o bebê nos braços. A Leia assentiu devagar. Vamos. E enquanto caminhavam lado a lado, uma verdade silenciosa se formava no ar. Alguma coisa entre os três, Caio, a Leia e o pequeno, estava começando a parecer uma família. A casa inteira parecia respirar diferente naquele dia. O bebê estava mais tranquilo, os corredores menos silenciosos e até o ar tinha um peso menor. Mas Clara, a governanta,
não compartilhava daquele clima. Desde cedo, ela caminhava rígida, observando cada movimento de Aléia como quem espera o primeiro erro para atacar de novo. A presença dela era quase um aviso. Eu ainda estou aqui. Enquanto isso, Caio ajudava a Sonopora Silva a colocar o bebê na cadeirinha da sala de estar. Ele fazia isso de um jeito desajeitado, porém cheio de carinho, algo que Aléia não deixava de notar. Ela se aproximou com um sorriso suave. Assim mesmo, Caio. Isso. A cabeça dele precisa ficar bem apoiada. Ele riu, sem constrangimento. Um dia eu aprendo sem você por perto, viu? Tomara que não. Ela respondeu no impulso e corou no mesmo instante. Caio desviou o olhar para o bebê, tentando disfarçar o sorriso que insistia em nascer. Era nítido. Cada pequena interação entre eles criava uma intimidade que nenhum dos dois ousava nomear. Mas aquela paz durou pouco. Clara entrou na sala carregando uma pasta. Parou ao lado dos dois e pigarreou de propósito. Um som seco, calculado. Senhor Caio, encontrei alguns documentos ontem. Achei importante entregar. Ela estendeu a pasta. Caio abriu com naturalidade, sem suspeitar. Mas Aléia sentiu as pernas enfraquecerem ao ver o que estava ali. Uma cópia simples da ficha de contratação dela. Um detalhe que ela não queria que Caio visse tão cedo. Dentro da ficha, preso com um clipe, havia um bilhete escrito à mão por alguém da agência. Histórico familiar complicado. Antigas dificuldades financeiras. Resolver com cuidado. Era algo que poderia ser interpretado de 1000 maneiras. E Clara sabia disso. Complicado? Caio repetiu ao ler. O silêncio caiu como uma lâmina. Aléia respirou fundo. Eu posso explicar. Clara cruzou os braços, vitoriosa. Eu só achei que o senhor tinha o direito de saber quem está cuidando do seu filho. Caio ergueu a cabeça sério. Clara, isso não lhe dizia respeito. Eu só quis ajudar, respondeu ela num tom falso. Não quero que o senhor seja enganado. Aléia fechou os olhos por um segundo. A vergonha era enorme. Não porque tivesse feito algo errado, mas porque toda a sua vida sempre foi interpretada como suspeita por quem não conhecia sua história. Caio se virou para ela. Aléia, olha para mim. O que significa isso? O olhar dele não era de acusação. Era de preocupação real. De alguém que queria entender, não julgar. Ela inspirou fundo, segurou as próprias mãos e disse com a voz mais sincera que tinha. Caio, eu não tenho vergonha do meu passado. Só não queria que ele fosse usado contra mim. Minha mãe sempre fez o que pôde, mas nossa vida nunca foi fácil. Complicado para eles significa pobre. E é isso, só isso. Caio observava cada gesto, cada tremor na voz. E as dificuldades financeiras. Eu criava meus irmãos sozinha enquanto tentava estudar. Trabalhei em tudo que aparecia. Às vezes faltava dinheiro. Às vezes sobrava esforço. Mas nada disso muda o jeito que cuido do seu filho. O bebê emitiu um som baixinho, como se sentisse a tensão. Caio se aproximou mais. Não muda mesmo. Eu vi o que você é, Aléia. E não tem nada aqui que diminua isso. O alívio foi tão grande que ela precisou desviar o olhar antes que a emoção transbordasse. Clara, por outro lado, apertou a boca, insatisfeita com a resposta. Como o senhor quiser, senhor Caio. Mas eu fiz meu dever. E saiu da sala. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas dessa vez, um silêncio que aproximou ainda mais Caio e Aléia. Ele deu um passo à frente. Você não está sozinha aqui. Ela levantou os olhos e naquele instante, sem tocar fisicamente, Caio ofereceu algo ainda maior. Confiança. A tarde caiu como um véu suave sobre a mansão, mas por dentro, a tensão deixada por Clara ainda pairava, fina como poeira no ar. Mesmo assim, havia algo mais forte fluindo no ambiente. Uma aproximação silenciosa entre Caio e Aléia, que nem os passos duros da governanta conseguiam interromper. Depois do almoço, o bebê adormeceu nos braços de Aléia, exausto após brincar e rir como há muito não fazia. Caio observava a cena apoiado no batente da porta, com um sorriso que misturava ternura e algo mais profundo, algo que ele ainda tentava entender. Ele dorme tão bem com você.
Caio murmurou, entrando devagar no quarto. Aleia ajeitou o bebê no berço, sempre com aquele cuidado que parecia transformar qualquer momento em carinho. Criança sente quando está segura. Ela respondeu, tirando devagar a mão do peito do pequeno. E ele? Bem, ele só precisava de alguém para dar essa segurança. Caio se aproximou, mãos nos bolsos, como quem não sabe muito bem onde colocar o coração. Ah, Leia, você chegou ontem, mas é como se sempre tivesse feito parte da rotina dele. Ela sorriu, baixa e levemente corada. Eu só faço o que sempre fiz. Cuidar com o coração primeiro, depois com as mãos. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio, daqueles que deixam claro que uma conexão se forma mesmo sem palavras. Caio respirou fundo e olhou para o berço. Sabe, antes de você chegar, eu sentia como se estivesse falhando com ele, como se eu não fosse suficiente. Aleia virou o rosto para ele, surpresa pela confissão. Caio, ninguém nasce pronto para ser pai. Ninguém. A diferença é que você tenta todos os dias. E isso já faz de você um pai presente. As palavras tocaram nele como uma mão suave no peito. Ele desviou o olhar por um segundo, lutando contra as emoções que não queria deixar transparecer tão fácil. Às vezes, ele disse num tom que quase quebrava. Eu acho que não dou conta nem de mim. Imagina dele. Aleia deu um passo pequeno, mas firme. Foi suficiente para diminuir ainda mais a distância entre eles. Então deixa alguém ajudar você a carregar um pouco disso. Não tem problema precisar de apoio, Caio. A sinceridade dela foi tão inesperada que ele precisou respirar fundo. Eu não estou acostumado com alguém cuidando de mim. Não é cuidado. Ela respondeu, olhando direto nos olhos dele. É presença. E eu sei quando alguém precisa dela. Por um momento, Caio ficou completamente sem defesas. O olhar que ele lançou para Aleia não tinha confusão, tinha reconhecimento. Como se finalmente entendesse o que aquela presença significaria dali para frente. Mas, como em toda boa história, o destino tratou de interromper o instante exato em que os sentimentos estavam prestes a se revelar. A porta se abriu sem aviso. Clara, outra vez. Senhor Caio, ela disse seca. Há alguém no portão. Diz ser da agência e quer falar com o senhor. Caio franziu o senho. Da agência? A essa hora? Sim, e parece urgente. O coração de Aleia disparou. Ela sabia quem poderia ser, e sabia também que isso não seria uma boa notícia. Caio percebeu o leve tremor nos olhos dela. Você está bem? Perguntou preocupado. Ela tentou sorrir, mas o sorriso veio frágil. Estou. Caio, pode ir. Eu fico com o bebê. Quando ele saiu do quarto, Aleia ficou parada por um segundo, respirando fundo, tentando se preparar. Porque se a agência enviara alguém sem avisar, era porque algo do passado estava prestes a bater na porta de um futuro que ela mal começou a construir ali, e o que viesse agora mudaria tudo. A caminhada até o portão parecia mais longa do que o normal. Caio sentia na intuição apertar o peito. Algo estava errado. E ele sabia disso antes mesmo de ver o visitante. Clara seguia alguns passos atrás, com aquele ar de quem aguardava um desastre para dizer: eu avisei. Quando Caio finalmente abriu o portão, encontrou um homem de cerca de 40 anos, camisa social amarrotada, pasta presa sob o braço e expressão tensa. Era Roberto, supervisor da agência de babás onde Aleia havia se inscrito. Senhor Caio? Ele perguntou, tentando forçar um sorriso formal. Sou eu. Aconteceu alguma coisa? Roberto olhou em volta antes de falar, como se quisesse garantir que ninguém mais estava ouvindo. Precisamos conversar sobre Aleia. É urgente. Caio sentiu o estômago revirar. O que tem ela? Roberto abriu a pasta, tirou um papel e entregou. Recebemos uma notificação ontem. Algo relacionado à documentação dela. Houve uma irregularidade no registro antigo da família. Não é crime, nada assim, mas pode complicar o contrato. Caio leu rápido, e para sua surpresa não havia nada grave ali. Apenas um detalhe burocrático. O endereço antigo dela estava registrado de forma incompleta,
coisa típica de quem se mudava muito e preenchia fichas em lan houses, com pressa e pouca orientação. Isso? Caio perguntou incrédulo. É isso que é urgente? Roberto tossiu, desconfortável. Bom, a verdade é que houve também um pedido. Alguém ligou na agência hoje cedo pedindo para retirar ela desta casa imediatamente. A expressão de Caio mudou na hora. Quem? Uma mulher. Não se identificou. Apenas disse que a Leia não deveria estar nesse lugar. Um frio subiu pela espinha dele. Clara, meio oculta atrás do pilar, segurou o ar. Senhor Caio. Roberto continuou. Eu conheço a situação dela. A Leia é boa. É responsável. Mas tem gente que gosta de dificultar a vida dela. Caio fechou a pasta devagar. A mente já a mil. Ela sabe disso? Ainda não. Vim aqui primeiro porque achei mais seguro que ela não fosse pega de surpresa. Caio ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse encaixando peças de um quebra-cabeça que até então não fazia sentido. Alguém do passado dela estava tentando tirá-la dali. Alguém que não queria vê-la bem. Roberto, Caio disse firme. Ninguém tira a Leia da minha casa por telefone. Ninguém. Eu imaginei que essa fosse sua posição. Respondeu o supervisor aliviado. Eu só precisava informá-lo. Caio agradeceu e voltou para dentro da propriedade. O coração dele batia forte, não por raiva, mas por medo de perder alguém que, em tão pouco tempo, já fazia parte da rotina, do lar, da vida dele. Quando subiu as escadas e voltou ao corredor, encontrou a Leia parada perto da porta do quarto, abraçando os próprios braços. Ela tinha ouvido parte da conversa. Dava para ver nos olhos marejados. Caio. Ela murmurou, a voz quase falhando. É alguém do meu passado. Eu sabia que isso poderia acontecer. Ele se aproximou devagar, como quem tenta acalmar uma criança assustada. Olha para mim. Seja quem for, não vai te tirar daqui. A Leia respirou fundo, lutando para segurar as lágrimas. Você não entende. Essa pessoa já atrapalhou minha vida antes. E se... Ei, Caio cortou suave, colocando a mão no braço dela. Eu entendo uma coisa. Você é importante aqui. Para o meu filho. Para mim. A Leia fechou os olhos, absorvendo a frase inteira. Quando abriu, deixou escapar a verdade que não queria admitir. Eu tenho medo, Caio. Medo de perder. Isso. Ele sentiu o impacto da confissão na própria pele. Então vamos fazer isso juntos. Você não está sozinha. E naquele instante, o bebê chorou no quarto, como se chamasse por ela, como se pedisse para ela não ir. A Leia entrou para acalmá-lo, e Caio ficou na porta observando, percebendo que já não tinha dúvidas. Ele protegeria aquele vínculo custe o que custasse. O choro do bebê encheu o quarto com urgência suave, e a Leia o pegou no colo com aquele instinto que parecia ter nascido com ela. Caio permaneceu na porta, observando a cena, tentando manter a calma, mas por dentro, uma tempestade crescia. Ele não suportava essa ideia de alguém, seja quem fosse, querer arrancar a Leia daquela casa, daquele pequeno lar que começava a se formar em volta deles. Quando o bebê finalmente se acalmou, a Leia olhou para Caio. Havia medo nos olhos dela, mas também algo novo, confiança. Uma confiança que só cresce quando a gente percebe que alguém, finalmente, está disposto a ficar. Caio, eu acho que você merece saber quem está tentando me tirar daqui. Ela começou com a voz baixa, quase quebrando. Ele deu um passo para dentro do quarto. Leia, você só fala se quiser. Sem pressão. Ela respirou fundo e sentou na borda do berço, ainda balançando o bebê devagar. É meu padrasto. As palavras saíram como um desabafo contido por anos. Ele sempre tentou controlar a vida da minha família. Sempre decidiu onde eu devia trabalhar, o que devia estudar, se devia estudar. Quando eu comecei a procurar empregos por conta própria, sem a permissão dele, ele ficou furioso. Caio franziu o senho, sentindo a indignação subir. Ele acha que pode decidir seu futuro? Ele sempre achou. Ela respondeu com um sorriso triste. E quando descobriu que eu tinha vindo trabalhar aqui, ele se sentiu afrontado. Acha que eu
Não mereço oportunidades melhores. Aleia abaixou o olhar. Ele tem medo de perder o controle sobre mim. Por isso pediu para me tirarem daqui. Ele sabe que se eu ficar, eu não volto mais para aquela casa. Caio sentiu o peito apertar. Não era raiva, era proteção. Uma proteção que nunca havia sentido por ninguém além do próprio filho. Ele se aproximou devagar, como quem não quer assustar. Aleia, você não volta mesmo. Ela levantou o rosto devagar, surpresa. Como assim? Caio sentou ao lado dela, perto o suficiente para que os braços se tocassem sem querer. Eu vi o que você faz pelo meu filho. Vi o que você faz por você. E vi a força que tenta esconder. Ninguém tem o direito de cortar suas asas. Ele fez uma pausa, não para dramatizar, mas porque a emoção realmente puxou o ar dele. Se você quiser ficar aqui, você fica. E eu não vou permitir que ninguém tente te intimidar. Nem agora, nem nunca. Os olhos de Aleia marejaram. Caio, por que você está fazendo tudo isso? Ele sorriu, suave, honesto, sem máscaras. Porque você merece alguém do seu lado. Porque meu filho precisa de você. E ele hesitou, escolhendo palavras que não entregassem mais do que deveriam. Porque essa casa não é a mesma sem você. A respiração de Aleia tremeu. Era impossível esconder a emoção. Obrigada. Eu nunca tive alguém que falasse assim comigo. Caio ergueu a mão devagar, hesitante, como quem não sabe se pode ir tão longe. Posso? Ele perguntou, tocando de leve o braço dela. Ela deixou. O toque foi simples, mas cheio. Um toque que disse mais do que qualquer frase que eles pudessem inventar. Nesse exato momento, o bebê encostou a mãozinha no braço de Caio, como se unisse os dois, como se abençoasse aquele vínculo que crescia silencioso e inevitável. Caio sorriu. Viu? Ele já decidiu antes da gente. Aleia riu entre lágrimas. Ele é esperto. E naquele quarto iluminado pela tarde, nasceu a primeira certeza que nenhum deles ousava admitir em voz alta. Eles já estavam começando a se escolher. A notícia correu pela casa mais rápido que qualquer vento que passasse pelas cortinas. O padrasto de Aleia estava vindo. Clara, que adorava um caos silencioso, observava tudo de longe com aquele brilho contido nos olhos. Não porque queria justiça, mas porque queria ver a nova babá sendo colocada em seu lugar. Mas Caio caminhava diferente. O olhar firme, a postura tensa, a determinação crescendo no peito. Ele não deixaria ninguém arrancar Aleia, nem da casa, nem da vida que ela começava a reconstruir. No quarto, Aleia tentava manter o bebê tranquilo, mas suas mãos tremiam. Ele não vai me deixar em paz, Caio, ela disse quando ele entrou. Ele sempre aparece quando sente que estou vivendo alguma coisa boa. Caio se aproximou devagar e dessa vez, sem pedir permissão, colocou a mão no ombro dela. Foi um gesto firme, mas cheio de cuidado. Aleia, escuta. Desta vez ele não manda em nada. Não sobre sua vida, não sobre seu trabalho, e muito menos sobre você estar aqui. Ela respirou fundo, como se precisasse emprestar coragem da força dele por um segundo. E se ele fizer escândalo? Então ele vai ter que fazer na minha frente. Caio respondeu, com uma calma que cortava o ar. E eu garanto que não vai gostar do resultado. Lá embaixo, a campainha tocou, uma vez, 2, 3. Dessa vez, com mais força, como quem queria anunciar autoridade. Clara apressou-se até a porta, ansiosa. Caio desceu logo atrás, o coração acelerado, não por medo, mas por proteção. Uma proteção que já não cabia mais dentro do peito. Quando a porta abriu, o homem entrou quase empurrando Clara para o lado. Era robusto, rosto fechado, olhar que misturava arrogância e intimidação. Não parecia alguém que vinha conversar, parecia alguém que vinha mandar. Onde está Aleia? Ele perguntou sem nem olhar para Caio. Ela não tem nada para fazer nesse lugar. Vou levar ela agora. Caio deu um passo à frente. Ela não vai a lugar nenhum. O padrasto finalmente olhou para ele. Quem é você? Sou o pai da criança. Caio respondeu firme. E o responsável por essa casa. O homem riu.
Um riso debochado que escorria desprezo. E daí? Ela é menor. É dependente da família. Caio estreitou os olhos. Ela é maior de idade. E é funcionária daqui. Tem contrato. Tem autonomia. Você não manda nela. Clara assistia tudo da escada quase sem piscar. O padrasto inflou o peito, aproximando-se de Caio como se tentasse medir forças. Essa menina me deve respeito. Tudo o que ela é hoje foi porque eu dei teto. Ela pertence à minha casa. Caio não hesitou nem por um segundo. A voz dele saiu grave, firme, incontestável. Não, ela pertence a ela mesma. E se ela decidiu trabalhar aqui, acabou. O padrasto abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas não teve tempo. Atrás dele, no alto da escada, estava Aleia, com o bebê no colo, com os olhos marejados, mas a postura ereta, frágil por fora, mas lutando para ser forte. Eu não volto, ela disse com voz tremida, porém decidida. Eu não vou voltar para aquela casa. Não hoje, não nunca mais. O padrasto ficou vermelho, engolindo a raiva. Você não sobrevive sem mim, menina. Não tem para onde ir. Tenho sim, Aleia respondeu, olhando para Caio, mesmo sem precisar dizer nada. Caio deu mais um passo. Ficou ao lado dela. Não tocou, não abraçou, mas sua presença dizia tudo. Se você tentar tirar ela daqui à força, eu chamo a polícia, ele afirmou. E eu faço questão de registrar tudo. O padrasto olhou para um, depois para o outro. Percebeu que a força que antes dominava Aleia agora não tinha mais efeito. Ela tinha encontrado uma proteção que jamais teve antes e uma coragem que jamais pensou possuir. Ele deu um passo para trás, derrotado. Isso não vai ficar assim, rosnou antes de virar as costas e sair batendo o portão. Quando o som do portão se dissipou, Aleia respirou fundo, como se tivesse carregado anos de peso no peito. Ela olhou para Caio, tentando segurar as lágrimas. Eu não acredito que você fez isso por mim. Caio aproximou-se devagar, como quem tem medo de quebrar alguém já tão machucado. Eu faria de novo, ele respondeu baixinho. Quantas vezes fosse preciso. Ela engoliu o choro, mas uma lágrima escapou mesmo assim. Caio ergueu a mão com delicadeza e limpou, sem pressa, sem medo, sem esconder o quanto aquilo significava para ele. Aqui, você está segura, Aleia. E naquele instante, sem dizer mais nada, ela se permitiu encostar a cabeça no ombro dele, pela primeira vez. Não era paixão, não era romance, era abrigo. Era o coração dizendo enfim. Se quiser, continua a nona parte, onde Caio passa a mostrar mais cuidado por ela. O bebê faz algo que aproxima ainda mais os dois. E Clara começa a perceber que esse vínculo está crescendo. E isso muda tudo na casa. A casa parecia outra depois daquele confronto. O silêncio pesado que antes habitava os corredores agora dava lugar a algo diferente. Um sentimento de proteção, de pertencimento, de lar. E no centro disso tudo estavam os três: Caio, Aleia e o bebê de 7 meses, ligados por um fio invisível que se tornava mais forte a cada gesto, a cada olhar, a cada respiro dividido. Depois que o padrasto foi embora, Aleia permaneceu com a cabeça encostada no ombro de Caio por alguns segundos. Ele não se moveu, não falou, apenas ficou ali segurando o momento, como se soubesse que aquele toque representava muito mais que um desabafo. Era confiança. Uma confiança que ela nunca havia dado a ninguém. Quando levantou a cabeça, Aleia enxugou o rosto com uma mão trêmula. Desculpa, ela murmurou. Caio franziu o senho, genuinamente surpreso. Não peça desculpa por precisar de alguém. Todo mundo precisa, até eu. Ela sorriu de leve, um sorriso curto, cansado, mas verdadeiro. É que eu não estou acostumada a ter alguém do meu lado. Quando eu passava por dificuldades, eu só aprendia a engolir e seguir. O bebê, como se sentisse o clima, estendeu os bracinhos na direção de Aleia e começou a resmungar baixinho. Ela o pegou com cuidado e o aconchegou no peito. Caio observava cada movimento, o jeito como ela ajeitava a fralda, como embalava,
Como sussurrava palavras sem sentido que acalmavam o pequeno num segundo. Era bonito, natural, quase mágico. Ele te ama, Caio disse baixinho com um sorriso autêntico. Aleia balançou a cabeça, rindo de leve. Bebê ama quem dá colo, quem dá segurança. Caio deu um passo mais perto. Então é por isso que ele te escolheu. Antes que ela pudesse responder, o bebê fez algo inesperado. Esticou as duas mãozinhas e tocou no rosto de Caio e no rosto de Aleia ao mesmo tempo. Foi um gesto tão puro, tão espontâneo, tão simbólico, que os dois ficaram imóveis, encarando um ao outro por cima da cabecinha dele. E alguma coisa ali, naquele instante mínimo, vibrou dentro dos dois. Era como se o bebê tivesse unido o que ambos tinham medo de admitir. Clara, que observava da cozinha, percebeu. E isso mudou tudo. A governanta, que sempre fora o pilar rígido da casa, sentiu algo estranho ao ver a cena, algo que ela não sabia lidar. Talvez ciúme do território que sempre guardou. Talvez medo de perder a influência que exercia. Talvez algo mais profundo. A percepção de que Caio finalmente não estava mais sozinho. Que havia alguém ocupando um espaço que antes era exclusivamente dela para proteger a mansão. E foi nesse momento que Clara decidiu. Ela precisava ficar mais atenta. E, se fosse necessário, interferir. Enquanto isso, Caio se aproximava de Aleia com uma calma que só existe quando o coração já tomou uma decisão que a boca ainda não disse em voz alta. Aleia, ele começou hesitante. Hoje você foi muito corajosa. Ela ergueu os olhos devagar. Foi você que me deu coragem. Caio respirou fundo, sentindo o peso da frase. Então deixa eu continuar te dando. Pelo menos, até você conseguir ficar forte por conta própria. A emoção subiu pelos olhos dela rápido demais. Caio, eu não sei como agradecer. Não agradece, ele disse, aproximando um pouco mais o rosto. Só fica. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso inteiro, bonito, suave. O tipo de sorriso que a gente dá quando sente que finalmente está onde deveria estar. O bebê deu um gritinho alegre, como se aprovasse a cena. E os dois riram juntos. Riram leve, riram perto. Riram como quem já compartilha algo sem precisar definir. E a partir dali, a casa nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes começaram a moldar uma nova rotina dentro daquela casa. Uma rotina que, mesmo sem ser declarada, girava cada vez mais ao redor dos três. Mas junto com essa harmonia silenciosa, surgia também um olhar vigilante. Clara, que agora observava tudo com a mesma precisão de quem vigia um segredo prestes a escapar. Na manhã seguinte, Caio desceu para o café com um humor que raramente exibia. Havia uma leveza em seu rosto. Leveza que a governanta percebeu imediatamente. Aleia já estava na cozinha preparando a mamadeira, o bebê risonho no colo, e Caio se aproximou com aquela naturalidade nova, como se estivesse sendo guiado. Bom dia, vocês dois, ele disse com um sorriso sincero que fez Clara quase engasgar com o próprio ar. Aleia sorriu de volta, ainda meio tímida. Bom dia, Caio. Ele acordou cheio de energia hoje. Igual ao pai, Caio respondeu brincando, fazendo o bebê rir alto. Clara apertou os lábios. Nunca tinha visto Caio brincar assim. Ela se aproximou devagar, organizando xícaras só para esconder a irritação crescente. Senhor Caio, ela começou com a voz doce demais para ser verdade. O senhor pediu para revisar a agenda do bebê esta semana. Posso mostrar agora? Caio sequer olhou para ela. Mais tarde, Clara. Quero tomar o café com eles primeiro. Com eles. Essa frase acertou Clara como uma flecha. Ela percebeu ali com absoluta clareza que Aleia não era apenas uma babá. Estava virando parte da vida de Caio, de uma forma que ela não sabia controlar. Depois do café, Aleia levou o bebê para o quintal. O sol batia suave, e ela sentou na grama enquanto fazia sons bobos que o pequeno imitava entre risos. Caio observava da porta, apoiado no batente, completamente encantado. Não apenas com o bebê, mas com a forma como Aleia trazia vida aos lugares. Ele caminhou até ela.
Posso sentar com vocês. Ela riu. Claro, aqui sempre tem espaço. Caio se sentou ao lado, tão perto que o braço quase tocava o dela. Depois de alguns minutos, o bebê esticou os bracinhos e se jogou no colo de Caio. Era a primeira vez que fazia isso desde que a mãe havia ido embora. O gesto foi tão pequeno, mas tão profundo, que Caio respirou fundo para não deixar a emoção aparecer demais. Ele confia em você, Caio. A Leia comentou com um sorriso suave. E eu confio em você. Ele respondeu olhando diretamente para ela. A Leia desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o rubor no rosto. Foi aí que Clara surgiu na porta da cozinha, braços cruzados, expressão tensa. Senhor Caio, chamou seca. Precisamos conversar, é urgente. Caio, ainda segurando o bebê, respondeu sem pressa. Pode falar daqui, Clara. Ela engoliu o incômodo. É sobre o futuro da casa. Acho que algumas aproximações estão atrapalhando a dinâmica profissional. O ar gelou por um segundo. A Leia ficou rígida. Caio virou o rosto lentamente para Clara, e a firmeza no olhar dele foi suficiente para ela dar um passo atrás. Clara, ele disse pausadamente, se algo está atrapalhando, certamente não é a presença da Leia. A governanta tentou manter a postura. Só penso no bem da casa, Sr. Caio, e há regras, funções, limites. E eu decido quais são os limites. Caio respondeu, calmo, porém firme. E aqui dentro, ninguém será tratado com desconfiança gratuita. Clara sentiu o golpe. Mas, pela primeira vez, também sentiu medo. Não de Caio, mas do que estava nascendo entre ele e a Leia. Aquilo poderia mudar completamente a dinâmica da mansão. E ela sabia disso. A Leia respirou fundo, ajeitou o bebê no braço de Caio e disse baixinho, acho que estou atrapalhando. Caio virou-se imediatamente para ela. Você não está atrapalhando nada. Está claro? Ela assentiu devagar, e naquele instante, o bebê segurou a mão dela, como se pedisse que ela ficasse perto. Clara viu a cena e entendeu com absoluta certeza que o futuro daquela casa estava mudando e que ela não tinha mais controle. A tarde foi passando devagar, com aquela luz dourada que deixa tudo mais sensível, mais honesto. Depois do incidente no quintal, Caio ficou pensativo o resto do dia. Não era preocupação apenas com a casa, era com eles dois, com aquela energia que crescia entre ele, a Leia e o bebê, como se, sem perceber, estivessem se transformando em algo que ninguém ousava nomear. No fim da tarde, enquanto o sol começava a se esconder atrás das árvores, Caio bateu suavemente na porta do quarto infantil. A Leia estava terminando de guardar algumas roupinhas do bebê, distraída, cantando baixo. Ela se virou ao ouvir a voz dele. Leia, posso falar com você um minuto? O modo como ele disse o nome dela, calmo, cheio de intenção, fez o coração dela bater mais forte. Claro, Caio. Só um minuto. Ela ajeitou os brinquedos, voltou a atenção para ele e se aproximou devagar. Caio respirou fundo antes de começar. Eu percebi que hoje foi um dia pesado para você. Queria saber se está bem. De verdade. Os olhos de Leia brilharam. Não de tristeza, mas da sensação rara de ser vista. Foi difícil, sim. Mas, quando você falou por mim, ela deu um sorriso pequeno, emocionado. Eu senti que pela primeira vez alguém estava do meu lado. Caio baixou o olhar, tocado. Eu vou estar, sempre que você precisar. Não porque é o certo, mas porque eu quero. A frase ficou presa no ar entre os dois. Um tipo de verdade que ninguém mais podia ouvir. Mas antes que a Leia pudesse responder, Clara apareceu no corredor como um vulto calculado. Senhor Caio, ela disse com urgência fabricada. Precisamos resolver a conta de fornecedores hoje ainda. A empresa está esperando sua resposta. Caio cerrou os olhos, irritado. Clara, isso pode esperar meia hora. Infelizmente não, senhor. Ela insistiu, firme, sabendo exatamente o que estava fazendo. Eles disseram que vão fechar o sistema às 19 horas. Era mentira. Caio percebeu no ato. Mas também percebeu que insistir ali, diante de Leia,
Poderia causar mais tensão. Ele soltou o ar devagar e olhou para Aleia. Me dá 10 minutos? Eu volto. Prometo. Ela sorriu de leve, mostrando que entendia. Claro, Caio, vai lá. Quando Caio se afastou com Clara pelo corredor, Aleia voltou para o quarto e pegou o bebê no colo. Ele estava inquieto, resmungando. Ei, meu amor, calma. Já está tudo bem. Mas o bebê não queria a mamadeira. Não queria o berço. Não queria brinquedo. Ele queria Caio e Aleia juntos. O choro dele aumentou até virar soluço. E como se entendesse o que o pequeno sentia, Aleia caminhou lentamente para o corredor. No exato momento em que Caio voltava, irritado, cansado e claramente perturbado pela interferência de Clara, ele viu Aleia com o bebê no colo, aproximando-se devagar. O bebê, ao ver Caio, estendeu os bracinhos e parou de chorar na mesma hora. Foi um silêncio mágico. Caio abriu os braços, pegou o bebê, e o pequeno agarrou a camisa dele como se soubesse exatamente onde pertencia. Aleia sorriu, tímida, observando a cena. Caio olhou para ela. Ele quer você também. Vem cá. Aleia se aproximou, e o bebê, ainda no colo de Caio, esticou a mãozinha para tocar o rosto dela. Os três ficaram tão perto que parecia um retrato. A imagem exata de uma família que o destino estava tentando unir. Clara, ao fundo, viu tudo e entendeu que, por mais que tentasse interferir, o que unia aqueles três já era maior que qualquer obstáculo. E assim, naquela noite silenciosa em que só o coração sabe falar, os três permaneceram unidos por algo que não precisava ser explicado, apenas sentido. Aquele bebê de 7 meses, com suas mãozinhas pequenas, costurou um laço que nem o medo, nem o passado, nem ninguém conseguiria desfazer. Caio finalmente entendeu que proteção não era sobre paredes altas ou portas trancadas, era sobre quem estava dentro. E Aleia, com sua coragem silenciosa, descobriu que às vezes a vida nos dá exatamente aquilo que tentaram tirar da gente. Um lugar para chamar de lar e alguém para chamar de apoio. E se você sentiu essa emoção tocar o seu coração, se você também acredita que o amor nasce nos detalhes, nos gestos simples e no cuidado verdadeiro, então não saia desse canal. Até o próximo vídeo.